Olá, comunidade PA de Bro. Aqui é o Carlos Cruz, o seu anfitrião. E hoje aqui no podcast nós estamos com a presença do Coronel Amaral. E nós vamos ter uma conversa aqui sobre a instauração do Instituto Militar de Engenharia aqui em Manaus, que é uma novidade. Mas antes disso, o Coronel vai falar um pouquinho da sua formação acadêmica e nos trazer aqui, e vamos começar a conversar aí sobre essas novidades. Senhores, Coronel Amaral, o senhor pode se apresentar aí para o nosso público? Bom, inicialmente é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, trocando ideias, aprendendo, né? Batendo um papo, né? De maneira informal. Como eu disse anteriormente, é uma satisfação. Eu sou oficial do Exército, já na reserva remunerada, bacharel em Ciências pela Academia Militar das Agulhas Negras, que fica em Resende, é um curso que a gente se gradua lá, os oficiais operacionais, oficiais que cumprem aquela atividade fim do Exército Brasileiro. E sou bacharel em Direito também, pela Federal do Paraná. E ao longo da carreira, fiz alguns cursos aí de pós-distrito e lato sensu, na área militar, e também na área civil, né? E isso aí tudo me ajudou aí a conduzir a minha vida profissional ao longo dos 38 anos, né, de serviço público. Grande parte deles no Exército Brasileiro, mas uma parte na Presidência da República e até na SUFRAMA aqui também, durante quase 3 anos. Né? E o senhor é daqui de Manaus mesmo, não? Não, eu digo que eu sou brasileiro, mas eu gosto muito da Amazônia, de Manaus em particular. Eu nasci em Manaus, né? Mas assim, eu sou baiano, de nascimento, saí lá aos 13 anos de idade, mudei 27 vezes ao longo da vida, né? Dentro e fora do país, mas sou família assim, de locais diferentes, esposa é de um local do país, é do Maranhão, uma filha do Paraná, né? E o filho é manauara. Então isso mostra a nossa flexibilidade. Então, esse filho nascido aqui mostra que eu gosto de Manaus. Tá? E estou aqui agora porque a gente realmente se apaixona pela região. E a família gosta? Adora. Para a gente realmente é algo diferenciado. Talvez a gente valorize menos, inclusive, do que os estrangeiros hoje, né? A Amazônia é um nome assim bem relevante no mundo. E a gente talvez porque está aqui, vive o dia a dia, não valorize tanto. Mas eu particularmente valorizo muito estar aqui na Amazônia. Isso é uma questão interessante, porque quando eu nasci aqui, né? Eu sou de Manaus, aí vivi a minha vida inteira assim aqui em Manaus, fiz umas viagens e tal, mas eu não tinha ideia do valor que nós temos até eu sair daqui. Porque eu pensava, por que existe um primeiro mundo? Eu vou visitar o primeiro mundo. Aí eu fui fazer aquele intercâmbio que eu falei, né? Quando eu estava na graduação. Quando eu cheguei lá, aí eu vi que eles têm uma infraestrutura razoável, parecida com o que nós temos aqui, só que lá as coisas são feitas e aqui não é feito. Então eu disse, não, então tem alguma coisa errada, porque a gente tem lá isso também, só que a gente não toca da maneira que eles tocam aqui. Então é algo que precisa ser ajustado, né? E eu vi que aí eu comecei a valorizar muito mais do que... Talvez porque, por exemplo, no caso da Europa, eles são bem mais antigos do que a gente, é o velho continente, né? Já estão lá à frente em termos de maturidade, e a gente ainda está crescendo. Claro que a gente naturalmente se compara com eles, né? Gostaria de estar com eles em termos artificiais. Mas a gente tem um longo caminho para chegar lá e tem a natureza aqui, né, à nossa disposição. Uma coisa que eu sempre coloco para os alunos, né, que os questionamentos, cara, Japão, aqueles países ali do Oriente que foram destruídos por guerra, se a gente olhar na década de 50, 60, eles estavam muito mais atrasados do que nós. E eles passaram à nossa frente assim com uma velocidade assim muito, muito grande. Então assim, nós ficamos para trás assim, muitos pontos. Aí quando a gente tenta avaliar, a gente tem muitas falhas que nós cometemos, né? E o desejo é sempre chegar no ponto onde a gente possa ser competitivo, né? Eu tive 2 oportunidades ao longo da carreira de trabalhar no exterior, 2 em particular, né? Por um tempo mais permanente.
Quando a gente vê o nosso pessoal e acaba comparando com outros, aquele pessoal que a gente leva para lá, porque prepara para ir para lá, o nosso pessoal, o brasileiro é diferente. Eu sei. Ele é flexível, ele aprende rápido e não se engessa. É. Ele faz bem feito. Então, talvez a gente precise de algo que nos dê aquele estado. Exato. Em termos de material humano, não tem diferença dos nossos alunos, do nosso profissional por de lá, porque levanta aqui para lá, eles conseguem trabalhar, quer dizer, eles fazem as coisas às vezes muito melhor do que os profissionais de lá, mas aqui a nossa infraestrutura não oferece o tipo de crescimento que eles estabeleceram lá. Talvez passe por um problema de gestão, né? Uhum. De adaptação de gestão. A gente tem alguns problemas, por exemplo, no setor público, né? Estou falando da universidade pública, setor público, né? É um pouco mais difícil, um pouco mais rígido para você alterar, para você gerenciar, né? Você tem algumas dificuldades nesse aspecto, mas eu tenho a impressão que daqui a pouco a gente encontra um caminho, tá? A gente vai batendo de um lado, batendo do outro, e tem também as questões da saturação em termos de algumas tecnologias. Por exemplo, eu sou da área de microeletrônica e a gente, isso eu também falo para os alunos, a gente passou por duas fases, que foi a microeletrônica, década de 80, década de 90. No final da década de 90 que começou a falar da nanoeletrônica. Aí a gente viveu durante aí 30 anos falando de nanoeletrônica, a coisa foi andando. Só que nós não vamos viver a próxima fase, que seria a picoeletrônica, porque nós chegamos no limite no limite do que nós podemos fazer com o átomo sem quebrar ele, que aí já não é mais, já não faz mais parte da nossa competência trabalhar com materiais que nós vamos ter que criar. Aqui a microeletrônica em si, ela trabalha com semicondutores que existem na natureza. A gente não vai além disso. Já faz dopagem, faz manipulações ali, mas o que a natureza oferece. Certo. A gente não pode descer abaixo dos limites atômicos. Então nós não vamos para a próxima fase. E nós estamos numa fase onde ela não dobra mais de densidade de integração ano após ano, como era na década de 90. Na década de 90, aquela lei de Moore, a cada ano dobrava a quantidade de transistores que se colocavam no circuito integrado. Hoje em dia não é mais assim. Então o mundo ele chegou numa saturação. Então, quando eu olho, a gente olhava na década de 90 e via uma curva muito íngreme, para chegar lá era difícil. Agora, como a coisa está um pouco mais estável, aí mesmo a gente estando lá embaixo, a gente tem uma perspectiva de que a gente pode chegar até aquele ponto. Eu não sou da área, mas eu vou me permitir aqui dar uma... Será que não é a fase da mudança? A gente está vendo aí a quântica chegar, que trabalha com valores subatômicos, né? Talvez a gente tenha perdido o século a época do semicondutor, né? O Brasil, né? Perdeu a corrida ali, mas a quântica acho que está menos distante, porque um país que está assim, um pouco mais à frente é a China, né? Que disparou isso aí. Claro, tem Estados Unidos, Europa ali correndo atrás. Mas a gente está menos longe, né? Claro que é preciso um grande investimento aí. Inclusive na parte de RH, né? Que é o principal. Exatamente. Eu particularmente, eu olho para a computação quântica como algo muito arriscado em vários sentidos. Não investir é arriscado e parar para investir também é arriscado. Por quê? Porque a computação quântica ela sofre de questões muito delicadas que nós não conseguimos eliminar, que nós não conseguimos controlar. Por exemplo, na eletrônica, nós temos um problema de ruído térmico. E esse ruído térmico a gente não consegue eliminar ele dos nossos processos, do nosso circuito. A gente tem que conviver com ele. Então a gente tem que fazer a coisa funcionar com ele. A computação quântica ela sofre desse problema também, só que ela não consegue conviver com ele. Então, você tem que
reduzir a temperatura até tentar eliminar completamente ele, e mesmo assim os estados são muito delicados ali para você tentar controlar. Então, assim, eu tenho apostas especulativas, porque como eu sou da área, aí nós temos a computação digital, que é o que nós temos hoje, bem disseminado no mundo, estável, e a computação quântica. Aí, como eu falei, apostar contra a computação quântica é arriscado. Por quê? Porque na hora que se tiver um computador quântico que ele consiga fazer aquilo que a ficção diz que ele pode, aí acabou todo o nosso sistema de segurança. E só que também colocar todas as fichas nele é arriscado, porque pode nunca escalar, pode nunca chegar a ser aquilo que a gente quer que seja. Talvez a gente busque e seja algo que a gente não consiga, porque desde quando eu comecei a graduação, então eu ouço falar na computação quântica, em quantos anos ela vai estar madura? 20 anos. Hoje a gente está quase 30 anos depois. Quanto tempo? 20 anos. A gente ainda olha para a computação quântica há 20 anos na frente. Por quê? Porque mesmo com todo o desenvolvimento tecnológico, a gente não conseguiu o domínio que eu chamo de ficção, mas a teoria diz que a gente poderia chegar, né? E assim, aí por que eu digo que apostar tudo a favor não seria razoável? Porque existe segurança na computação digital que, mesmo para a computação quântica, ela não seria simples de ser esmiuçada. E aí se você está apostando que a computação quântica vai destruir, tá, então o que nós temos vai acabar. Um exemplo muito, muito assim, tremendo é o Bitcoin. O Bitcoin ele usa alguns algoritmos que, para a computação digital, são terrivelmente complexos de serem desfeitos. Teoricamente, para a computação quântica, não seria, mas ele é um pilar de desafio. Então, enquanto ele estiver de pé, o sistema funcionando, é porque não teve um ataque razoável que pudesse colocar o sistema abaixo. Eu vejo ele como uma barreira, a última barreira. Entendi. Antes da gente mudar de paradigma mesmo, né? É interessante. No caso de Força Armada, a gente trabalha com necessidade operacional. Sim. Tem que trabalhar com o estado da arte, né? De praticamente tudo. Inclusive nessa parte da quântica. O Exército Brasileiro colocou a quântica, as tecnologias quânticas, como uma prioridade assim, bem alta, tá? Sim. Porque a gente está vendo isso bater a nossa porta já, sim, com radares quânticos, com sensores quânticos. A gente já tem trabalhado com experimentos assim, bem próximos. Agora mesmo, umas 3 semanas atrás, saiu uma matéria na Rede Record muito interessante, eu vou compartilhar depois aí. A gente transmitiu o feixe de laser lá no Rio de Janeiro, já utilizando criptografia quântica. Então, assim, para a gente isso está batendo a porta, né? Já não é em tudo. Então, existe áreas um pouco mais à frente, com TRL mais avançado, outros um pouco mais atrasados, como você falou, mas eu acho que tem a coisa... começa a ser vista, né? Em termos de equipamentos e de aplicações, não temos que falar, ela está aí. Ela está aí, já está no nosso dia a dia, sempre esteve, né? Porque quando a gente fala de quântica, tudo ao nosso redor, o nosso próprio corpo, os nossos próprios circuitos eletrônicos, eles têm ali comportamentos quânticos nos níveis que a gente geralmente ignora. Mas o comportamento, tudo ali é do mundo quântico mesmo. E assim, eu estou falando aqui mais em termos de segurança digital do que nas aplicações mesmo que já estão aí avançadas.
Mas aí eu acho que desnuda até, se desnudam novos horizontes para muita gente, principalmente para a garotada que está ainda na graduação, no mestrado, doutorado, cursos longos, e que às vezes acham que, poxa, não está repleto de. Não tem novidade, mas novidade tem, mas a cada dia você precisa enxergar de maneira diferenciada, buscar novos horizontes, né? Para poder aplicar aquela base de conteúdo que você traz aqui, ou aprende aqui na universidade, né? Eu acho que esse é o grande pulo do gato, que é justamente encaixar isso aí e fazer essa ponte, né? Certo. Coronel, bora falar um pouquinho aí sobre a questão do IME aqui em Manaus. O senhor disse que já foi instaurado em novembro do ano passado, né? Isso. O Exército tomou uma decisão de instaurar aqui um instituto de pesquisa do Exército na Amazônia, né? O nome inicial dele é IPEAM, sigla IPEAM. É um instituto que ele é lastreado pelo Instituto Militar de Engenharia, então é o IME chegando aqui, a base é o IME, os oficiais que estão compondo, a maioria deles é oriunda do IME, né? Ainda é embrionário, mas estão chegando aqui. Toda a parte de conteúdo programático, daquilo que ele vai fazer, é o IME quem está montando isso aí, o oficial general, que é o comandante do Instituto Militar de Engenharia, está criando essa. A ideia é que a fase 1 do Instituto esteja concluída em 6 anos. Certo. É longo, porque é um instituto que inclusive, vem direcionado para 4 linhas prioritárias e que vai iniciar os trabalhos aqui na área de P&D e também interagindo com as universidades que já se encontram, que conhecem a região, como a UFAM, a UEA, o próprio IFAM, né? Em áreas, por exemplo, Minter, Dinter, né? A nossa ideia é interagir, que é para poder a gente trazer o que a gente tem lá em estado da arte e aprender assim com que os senhores já dispõem. Em quanto tempo, mais ou menos, vocês vislumbram aí que vocês terão a primeira turma entrando? A ideia é para 2027, né? 2027? Não, 26. Para o ano que vem. A ideia é essa aí, tá? A gente está... Os planejamentos que estão sendo concluídos prevêem que o processo de instituto concluído é de 6 anos, mas com entregas anuais. Entrega anual, o que é? Porque vem a gente começa com alguma atividade já nesse sentido. No segundo ano, outra turma dessa aí. Enfim, daqui a 6 anos a gente tem a fase 1 concluída. E a ideia é que, inclusive, não é somente se instalar fisicamente aqui, mas que haja um corpo, pessoal pesquisador, né, compondo efetivo. A ideia não, é absolutamente bem relevante que se tenha um concurso público, isso aí está sendo costurado já, e que esse concurso público, como eu disse, é um concurso público, aberto a qualquer um do país, mas a ideia é que a gente tenha massa crítica local para fazer esse concurso público com a chance boa de ser aprovado. Isso aí evita aquele problema de abre um concurso, a pessoa entra e depois ela pede remoção. Não é essa a ideia é ficar aqui, porque é isso que faz a região crescer, se desenvolver, né? Então essa é a ideia do Instituto, tá? E vocês pretendem abrir a turma para graduação ou as primeiras turmas vão ser de pós-graduação? Pois é. A fase 1 é pós-graduação. Para que eu gradue alguém, eu preciso ter um corpo anterior de professores. A ideia, repito, não é trazer gente de fora para cá. Claro, o Exército vai ter um corpo ali menor para poder ajudar a tocar. Mas a ideia é que eu tenha massa crítica local para tocar os cursos, inclusive, lá na frente, de graduação. Certo. Tá? O IPEAM/IME, o IME/IPEAM, o Exército não vem para cá competir com ninguém, nem fazer mais do mesmo. É interagir com quem já se encontra aqui na região somando. Tá? E para a gente firmou aí acordo de parceria com a UFAM, agora recente, não tem um mês, eu acho, né? A gente foi assinado com a UEA, está caminhando com o IFAM e com algumas outras instituições aqui, justamente para ter lastro, para que isso aí ocorra de maneira... E tem andado muito bem, graças a Deus. Né? Independente disso, dessa iniciativa, a gente tem estimulado aí a pessoas do universo militar que, por uma razão ou outra, estão aqui, né, servindo e têm interesse em enveredar
por cursos em pós-graduação aqui na Federal, na Estadual, a aplicarem. Né? Tem um número bom aí que tá, né? Nós temos vários alunos na nossa pós aqui que são das Forças Armadas, da Aeronáutica, do Exército. Marinha, que eu não vejo muito. A gente teve graduados que depois entraram na Marinha, mas a gente não tem. Eu não lembro de termos alunos que falaram que são marinheiros, mas do Exército e da Aeronáutica nós temos. Então, talvez porque o efetivo seja maior, né? O do Exército é grande aqui, o pessoal que fica um tempo maior, mas a gente tem bastante gente. Houve uma reunião, agora, semana atrás, com vocês, com o pessoal da FT, lá no grupamento de engenharia, isso. Só naquela oportunidade a gente contou ali 22, 24, né, oficiais e sargentos que estão querendo concorrer ou aplicar para o próximo processo seletivo aqui de vocês. Assim, para a gente é bom, né? Até porque estudar é sempre bom, né? Sim. E a gente vai, com isso, absorver conhecimento, o pessoal que for aprovado e tentar aplicar lá em proveito. Sim. Não do Exército somente, mas do desenvolvimento regional, porque a gente tem aí 20 e poucos mil, né, na ativa aqui na Amazônia, trabalhando em áreas fronteiriças, né, com muita coisa para fazer. Né? Então... É bem interessante, Coronel, a visão, né, porque aqui nós temos essa visão mais de a sociedade como um todo. Né? Nós entregamos o profissional para trabalhar na sociedade. E assim... A gente tem sempre essa visão, você vai formar, vai trabalhar aqui, mas se não tiver oportunidade, você vai para onde tiver. Mas vocês têm a visão mesmo de trabalho para o desenvolvimento aqui, de desenvolver um corpo que vai trabalhar e vai aplicar o conhecimento aqui. Né? O que vai desenvolver a Amazônia é o pessoal que está fixado na Amazônia. Exato. Não estou falando o pessoal nascido aqui, mas o pessoal que se encontra aqui, né? Eu acho que é isso que vai impulsionar a região. Isso aqui é um tesouro, né? Não tem como a gente falar que não é. É um tesouro com as suas singularidades. Então, por exemplo, na área da energia, né? Vou me arriscar aqui. A gente tem, se não me engano, 1.300 áreas, pontos isolados de energia aqui na Amazônia. Não tem como eu raciocinar com essas áreas integradas ou atendidas pelo sistema interligado. Não tem. Agora, é um bem, é uma necessidade absolutamente básica. Assim. Como é que eu vou prover 1.300 comunidades? Não sei. Aí é um problema para a engenharia resolver, né? Eu acho que é isso que está faltando. E estamos chegando lá, né? Mas ainda tem muito caminho a ser percorrido. E esse pessoal daqui é que vai entender e vai solucionar isso. Eu acho que desde sempre a região, quem chegou primeiro nos pontos mais isolados foi o Exército. Ou não? Eu acho que grande parte chegou e continua. Né? Ainda de maneira isolada, precária. Eu acho que os brasileiros não conhecem, mesmo aqui, uma parte daqueles que se encontram aqui não conhecem toda a Amazônia. Existem várias Amazônias na Amazônia, mas nós abandonamos. Né? Mas você trabalhar ou você servir, por exemplo, em São Gabriel da Cachoeira, em Tabatinga, Xirão do Equador, Japurá, é outro mundo, com outras necessidades, com outras prioridades, né? São locais em que a energia, por exemplo, que é um bem básico, não chega com a frequência que você gostaria. Eu já morei em Tabatinga 2 anos, né? Servi lá 2 anos, eu conheço bem aquela região ali, todo o limite fronteiriço ali da Palmeira de Avari, Xirão do Equador, Japurá, Vila Bittencourt, enfim. São áreas absolutamente inóspitas e que a gente precisa chegar lá. O Brasil precisa chegar efetivamente lá. As Forças Armadas estão lá, no Exército, há brasileiro lá, né? Mas assim, ainda é bem incipiente. Sim. Tá? Tem um chão grande a ser percorrido aí, tá? Com muita riqueza. Isso. Muita riqueza. Tá? Para você ter uma ideia, em Tabatinga, foi feito um trabalho de levantamento uns 3, 4 anos atrás, pelo estado aqui do Amazonas, se chegou à conclusão que lá em Tabatinga havia, naquele momento, aproximadamente 150 mestres, ou seja, pessoas com curso de mestrado, e 53, se não me engano, doutores. É muita gente, né? Agora,
estão vocacionados de uma maneira que sinérgica, né? Porque senão o conhecimento se perde, Isso, né? exatamente. Faz uma coisa, outra. Então, é uma quantidade bastante grande numa cidade pequena e num ponto longínquo do país, né? Se a gente conseguisse um fomento adequado para esse pessoal, certamente eles iam impulsionar ainda mais o desenvolvimento daquela região. Essas pessoas são preparadas para isso, né, professor? Coronel, para atuar na disseminação do conhecimento. O mestre e o doutor, ele tá ali, são pesquisadores, né? São mais talhados para pesquisa científica. Mas, havendo essa organização, eles conseguem funcionar localmente. E tem até instrumentos para isso, porque a gente tem fontes de fomento singulares aqui, a lei da informática, aplicada na Zona Franca, vários editais aí que eu tenho visto da FINEP, BNDES, assim, com percentuais específicos para a região norte, 10%, 20%, 30%, ou seja, aquilo é para a gente, né? É para a região aqui. Sim. Então, assim, é muito fomento, já há uma massa crítica. Sim. O que eu acho que ainda precisa ser aperfeiçoado é a gente direcionar melhor o esforço, né? É para ter efeito sinérgico. O senhor falou que o senhor já chegou a trabalhar na SUFRAM, foi superintendente lá? Eu fui superintendente adjunto da SUFRAM e eu... Quais anos? 2020 até final de 22. Eu gerenciava justamente a parte do P&D, né? Tá certo. Então a gente acaba entendendo um pouquinho mais, né? Isso Acho que é um instrumento riquíssimo que ainda precisa ser efetivado, entendeu? Ele precisa realmente melhorar ainda mais a aplicabilidade dele. Mas é um instrumento riquíssimo que tem aqui, que já produziu muito, mas que tem muito caminho ainda. Não, tem, né? Muita coisa. É isso. Então a gente tem trabalhado nesse sentido e eu acho que se nós conseguirmos, como estamos conseguindo, unir as forças, cada um com sua vocação, tá? Nossa, não tem como barrar o desenvolvimento, né? Já pensou você juntar a capacidade e a capilaridade do Exército, no caso, os seus recursos humanos, que está lá dentro, no interior da Amazônia, com conhecimento gerado pelo UFAM, conhecimento e a aplicação ali, né? Pô, isso aí é o que é o sonho de consumo de qualquer um, né? Exatamente. O senhor falou em 4 áreas, né, que vocês estão tentando investir agora. Você pode falar cada uma delas? Posso. Uma é a inteligência artificial, que o Exército vem desenvolvendo um trabalho muito grande nessa área, uma área que é transversal, né? Sim. Permeia aí tudo hoje em dia. Né? Então, e estamos nos readaptando à nova realidade, né? Que a inteligência artificial veio para ficar na sociedade. Vai mexer em tudo, né? Já está mexendo em tudo. Então, uma é a inteligência artificial, uma outra área é a biotecnologia, né? Que tem aplicabilidade no campo das Forças Armadas, assim, plena, na área de fármacos, na área de combustíveis, etc. E que aqui, a gente querendo ou não, duvidando ou não, mas biotecnologia está associada à Amazônia. Sim, tem como não estar, né? Então, essa é uma segunda área que a gente vai ser prioritária, assim, para a gente aqui. Por exemplo, na área de ciência e tecnologia é prioritária. Outra área são as tecnologias quânticas. Né? Para a gente, como eu falei anteriormente, é uma área muito cara, né? No estado da arte, a gente vê investimentos altíssimos em alguns países, Estados Unidos, China. Na China está bem à frente em diversas áreas. E, por fim, a transição energética também, que é tendência do mundo, com todas as suas flexibilizações aí, né? O uso de fontes alternativas, etc. Então, é uma área caríssima para o Exército, por diversos motivos, desde armazenamento, passando por fontes alternativas de produção de energia. Então, essas 4 áreas estão à frente, como prioridade do nosso esforço agora, no curto, no médio e no longo prazo, aqui na Amazônia. E a gente tem carreado os meios de trabalho, os acordos, as pesquisas, as linhas de pesquisa, para interagir com atores locais nessas áreas prioritariamente. Não que outras áreas não entrem. Agora, essas áreas para a gente são prioritárias. Então, falando aqui para o nosso público, quando eu ouvi pela primeira vez falar da instalação do IME aqui, eu acho que faz uns 3 meses atrás, num grupo nosso de faculdade, eu olhei para aquela notícia e disse, talvez daqui a 3, 4 anos. Mas agora eu estou vendo que já foi, né?
Então é muito bom saber que nós vamos ter essa nova oportunidade, né, aqui para o nosso público, para os nossos alunos que vão formar na graduação e vão poder concorrer às vagas lá para entrar. Não sei se vai ser só para militares. Não, vai pelo ser... contrário. Certo. Não, pelo contrário, tá? É pro civil mesmo. Que bom, isso é muito bom. É trazendo a expertise da gente para cá, que é para a gente somar com o pessoal. Tá certo. Não é mais do mesmo para a gente. Tá certo. Tá bom? Então isso é bem relevante a gente deixar isso aí bem claro. Claro que é um projeto assim, em construção, sim, mas claro. muito já foi feito. Tá? E a ideia nossa não é daqui a 10 anos, não. Sim. A gente precisa entregar algo. Tá certo. Inclusive, não sei se parte desse esforço, é o nosso pessoal que já compõe o quadro do IME do Instituto de maneira embrionária, com prova viva de que a gente tem esse interesse de interconectar, está fazendo pós-estrito senso aqui na UFAM. Nesse momento, entraram agora em fevereiro. Né? Já estão cursando aqui, dois são alunos, ex-alunos do IME, dois majores, inclusive, e a gente abriu vaga para eles aqui, fizeram o processo seletivo, foram aprovados e estão cursando aqui. Um é doutorado, outro é mestrado, mais dois que estão também compondo o universo lá e estão entrando agora na... Então a gente Tá certo. Está trabalhando em conjunto. E isso é muito gratificante, porque aqui, por exemplo, na engenharia elétrica, dentro da Amazônia Ocidental, nós somos a única instituição que tem o curso de engenharia elétrica a nível de mestrado e doutorado. Então, com a chegada, com o estabelecimento do IME, eu acho que vamos expandir e vamos aumentar essa parceria, né? Porque o conhecimento que nós trabalhamos aqui, agora pode ser trabalhado junto com vocês. Aí tem também o ICOMP, que tem dentro da área da computação, da ciência da computação, são referências também, na verdade no país eles são referências, então são muito fortes. Então é muito bom saber que nós vamos ter mais um braço dentro da engenharia forte na região, que nós vamos poder colaborar entre nós. É bem importante isso, até para que alunos daqui vão para o IME fazer pós-graduação, ou seja, isso é que vai estar construído. Sim. Né? Esse link nosso aqui dentro, vocês lá, e a gente, exatamente. A professora Daniela, que é do DFT, aqui, que é de Engenharia Civil, fez doutorado no IME, né? Sim. Então, assim, isso já existia antes, agora a gente vai fortificar, vai ampliar. Na minha época de graduação, existia assim um desejo dos alunos mais destacados de conseguirem vaga ou no IME ou no ITA, né? Assim, muitos dos nossos colegas da nossa época, alguns conseguiram, alguns entraram na UFAM, depois fizeram concurso para o IME, aí foram para lá, ou para o ITA, ou para outras instituições. Então, existia essa migração, né? O aluno começava, mas ele conseguia vaga em outra instituição mais destacada, ele ia para lá, né? E aí, alguns voltaram, aqueles que não fizeram graduação, muitos conseguiram fazer mestrado ou doutorado dentro dos institutos. Então, sempre existiu essa atração por causa da grife, né? A gente olha como uma grife nacional. Não, o ITA e o IME são grifes dentro do sistema educacional que atraem a atenção daqueles alunos mais destacados. E que agora está vindo para cá, né? Exatamente. Para lá. Na própria academia militar, quando eu fiz, a gente via muito pouca gente assim, oriunda do Amazonas, né? Eu acho que é preciso mesclar, né? Nós fomos essa... Na minha época de graduação, existia um cursinho de preparatório no Pará, que parece que ele era o que tinha a maior densidade de aprovados no ITA na época. Agora é o Ceará. Ceará? É o Ceará que tá... No Pará ainda tem, mas no Ceará é carro-chefe. Então muita gente tem saído daqui para ir para Fortaleza e fazer esses cursinhos que é para ir para o IME e para o ITA. O ITA é filho do IME, né? O IME nasceu primeiro, o IME é 1800 de fração. E na década de
60, que veio o ITA como um curso Sim. do IME, né? Sim. E tomou também essa projeção. Mas, como eu disse, a ideia é expandir. O ITA está indo para Fortaleza, né? E o IME vindo para cá. Né? Interessante. Então, o movimento né, de você interiorizar o conhecimento, as casas de excelência, juntando as casas de excelência daqui. Isso. Né? Então, junta um com o outro ali, como você falou, e compra referência, vocês são referência aqui, juntando com essa referência que vem de lá, tem tudo para disparar. Exatamente. Não tem como a gente ir, né? É só trabalhar em conjunto. Né? Isso. E a gente soma. Exatamente. Professor, assim, eu chamo de professor. O senhor já foi professor daqui da UFAM, né, que você falou? Não, eu sou aluno aqui, sou aluno especial, né, de duas disciplinas aí do ICOMP, né? O senhor está fazendo doutorado lá? Vou aplicar agora em julho, eu estou fazendo 2 carteiras. Né? Que legal. Depois de velho, a gente começa a querer. Quantos anos, senhor? Eu tenho 57, né? Não tá então, assim, vou tentar, no mínimo, eu vou empurrar o meu Alzheimer 2 ou 3 anos. Mas é sempre bom a gente estar aprendendo, estar como aluno ali, né? Tá certo. E assim, o senhor já tem vislumbrado uma área que o senhor pretende atuar aí para fazer sua pesquisa no doutorado? Já, eu trabalho muito com inteligência, né? Inteligência militar, e a ideia é trabalhar isso aí aplicando alguns algoritmos de IA certo. E de quântica para transmissão, porque transmite segurança, né? Sim. Com segurança do conhecimento produzido. Então, a ideia é nesse sentido aí, né? É bem desafiador. Tá certo. Mas a gente vai aprendendo, né? Uhum. Aprendendo, inclusive, com a garotada mais nova, com os excelentes professores que eu tenho tido aqui no UFAM. Excelentes professores. Tá certo, não. Eu fico na expectativa aí para ver os resultados. Tem muito chão aqui. Tá começando agora, mas a expectativa é que vai fluir a coisa. Não, isso é muito bom saber, professor. Então, o senhor fez aí quantas graduações? Eu fiz 2, né? Graduações, a do Exército fiz Direito, né? Certo. No Paraná. 2 mestrados, né? Uhum. E algumas pós-licenças, umas 5, né? 5? É. Tá certo. Eu comecei a fazer o curso de Direito também, mas eu não consegui, não foi minha prioridade. Eu fazia concomitante com a engenharia elétrica. A minha paixão era engenharia. Direito foi mais porque eu passei no vestibular, aí eu fui fazer, porque na época estava em greve aqui a faculdade. Aí, como eu estava sem atividade, eu comecei a gostar, mas assim, eu gostei mais daquela parte filosófica. Quando chega na parte técnica, eu não tive estômago. Eu como passei muito tempo lá no serviço público, né? Como eu disse, 37, 38 anos, me ajudou muito. Sim. Pelo menos diminuiu muito o risco de fazer bobagem, porque é tanta norma, tanta lei que você precisa estar se defendendo ali. Então me serviu muito. Hoje eu advogo, né, também. Mais por prazer ali, mas eu gosto de aprender coisas novas, né? Sim. E do outro lado, para poder você, né? E me serve. Eu estudando matemática, cálculo, né? Isso é fantástico, porque geralmente o pessoal que começa na engenharia e vai para a área de direito não volta. O senhor está voltando para fazer doutorado dentro da área de tecnologia. Isso é um aprendizado. Eu acredito muito em você mudar completamente. Assim, você mexe na cabeça, ela reaprende muita coisa. Né? E isso me lembra agora aqueles cientistas mais assim, do passado, de 200, 300 anos atrás, porque eles não eram bitolados em uma área, né? Eles eram bem ecléticos. E nos falta isso hoje em dia. Hoje em dia a gente não vê isso. Tem outro fator interessante. Eu tenho um casal de filhos, uma filha que faz medicina, no 4º ano, minha esposa é médica também, e essa escolheu a filha da família dela, né? E um filho que hoje ele fala em fazer engenharia da computação, né? Sim. Então, até para dar exemplo, deixa eu ver o que é, para poder... Então a gente vai... Tá certo. Vai tentando entender o que ele dá ali, aprender nunca é demais, né? Sim. Eu não vou precisar disso para sobreviver, diferente do pessoal mais novo. Isso aqui é interessante, porque desde que eu estava na graduação, eu conversava com meus colegas, discutia e eu falava,
assim, eu vi a faculdade como algo para fazer quem tinha prazer, quem estava fazendo aquilo por prazer, não por necessidade. Porque quando você faz por necessidade, é maçante. Mas assim, a gente vive num contexto onde, se você, pelo menos há 20 anos atrás, se você não tivesse um diploma de graduação, você não tinha lugar no mercado. E se você fosse um técnico, você não conseguia ascender na carreira. Eu não tinha plano de fazer graduação, fiz um curso técnico na escola técnica, me achava um bom técnico, tinha conhecimento, só que eu vim fazer graduação porque eu não conseguia trabalho decente. Aí foi... Mas eu gostava de estar. É bem interessante, realmente, o que você falou, porque, por exemplo, no meu caso, né, essa parte da pesquisa, do projeto, foi muito tempo trabalhando numa determinada área no Exército até fora, né? Eu fui para o exterior trabalhando com isso também. Então, a gente acumula um conhecimento muito grande e precisa dar vazão àquilo. O que é que eu vou fazer com esse conhecimento imenso que eu adquiri ao longo do tempo? Eu preciso trabalhar isso aqui e contribuir um pouquinho com a ciência. Pelo menos fazer, olha, não é esse o caminho, já é uma contribuição. Foi essa a ideia, entendeu? Poxa, eu tenho esse conhecimento, eu adquiri esse conhecimento, a União me deu esse conhecimento, Deus me deu esse conhecimento, né? Permitiu que eu tivesse esse conhecimento, agora eu preciso transmitir isso aí para alguém. Né? E eu só vou transmitir da melhor maneira se eu tiver as ferramentas. As ferramentas eu vou conseguir por meio da universidade, dos professores, orientadores, etc. Então foi essa a ideia, a filosofia da... Isso é muito bom saber que dentro da nossa sociedade temos instituições com essa visão ainda, porque assim, às vezes a gente é aqui isolado dentro da universidade, isolado que eu digo vendo só daqui para o que a gente produz para a sociedade. Às vezes a sociedade não está mais querendo isso, mas tem outros instituições como o Exército, aí o senhor está representando aqui, que tem esse olhar, não, nós estamos trabalhando junto. Eu acho que isso fortalece e reanima os esforços que nós estamos fazendo aqui dentro da universidade. Não estamos isolados. A sociedade precisa disso, a sociedade ainda tem essa necessidade. Com certeza. E aqui na Amazônia tem uma frase que eu já ouvi lá atrás, que a cada dia eu sou mais... Aqui na Amazônia ninguém faz nada sozinho. Sim, exatamente. Ninguém faz nada sozinho. Então, quando a gente une as forças, né? Cada um com sua vocação, é sensacional. Eu estava no Haiti, eu passei um ano no Haiti também, né? Trabalhando na ONU, e houve um determinado momento em que a ONU era entregue umas medalhas para alguns contingentes que trabalham lá, né? Pelo menos acontecia assim. E aí a gente recebeu uma comitiva do Japão, né? O Japão mandou para lá um pessoal que veio de Tóquio para essa solenidade de entrega de medalhas ao contingente japonês. Sim. Antes de iniciar a solenidade, o diplomata japonês perguntou se havia naquele universo ali, mais de 1.000 pessoas, algum professor. E aí se procurou e tinha um senhor lá, um haitiano, que até dava aula para a gente de francês, de crioulo, né? Que é a língua dele. Aí o diplomata japonês, trouxe o professor do lado dele e disse, olha, no Japão, o professor é tão relevante que ele é quem preside a solenidade. Então isso para a gente né? Quando a gente se junta a quem ensina, só pode dar coisa boa. Tá? Eu tenho conhecimento, adquiri o conhecimento, tive aquele norte ali, agora eu vou fazer porque realmente é aquilo que vai me dar um norte, eu vou ter maior efetividade. Essa é a maneira de construir, principalmente aqui na Amazônia. Né? É o que a gente raciocina, é o que a gente pensa. Tá certo, Coronel. Então, deixa eu ver aqui, nós estamos chegando aqui ao nosso tempo. A gente geralmente faz um programa de 1 hora. Mas foi uma satisfação conhecer o senhor, que eu não conhecia, conhecer o que está sendo feito aqui na nossa região pelo Exército. Assim, é muito gratificante saber que as Forças Armadas realmente se importam com a nossa região de uma maneira diferenciada, porque às vezes nem o nosso povo aqui, eu falo no contexto civil, a gente tem esse olhar para a nossa região, e vocês têm. Então, acho que é mais uma forma de educar, né, a sociedade civil e dizer, não, vocês têm que amar isso aqui como
a gente ama, né? Então, e o senhor não é daqui, né? Não é da região e está aqui. Quer dizer, o senhor não nasceu aqui. Mas é cidadão, né? Eu gosto muito daqui. Então, mostrar para o nosso povo civil, como a região deve ser tratada e como nós podemos fazer isso aqui crescer, né? A partir da educação, a partir do fortalecimento do ensino e da pesquisa local. Perfeito. E é muito, muito gratificante saber que esse plano já iniciou e que nós vamos poder colaborar aí juntos e crescer juntos. Sem vocês aqui, a gente não vai para lugar nenhum. Então, essa parceria que vai levar à frente, a satisfação minha pessoal de estar aqui hoje é muito grande, e certamente do Exército também. Estou representando aqui o Departamento de Ciência e Tecnologia, o próprio Comandante da Amazônia, que tem estimulado essas parcerias com a universidade, tá? Ele é empolgado com isso, então conte com a gente sempre, tá? Sempre que precisar, a gente está à disposição. Obrigado, Coronel. E o senhor está convidado para retornar aqui trazendo as novidades. À medida que forem surgindo as novidades, vem aqui com a gente, porque o nosso público é acadêmico, então é direcionado para eles, o pessoal de ensino e pesquisa. Tá ótimo. Então, vocês são sempre bem-vindos aqui no podcast, tá, professor? Vai ser um prazer. Muito obrigado. Senhores, fiquem com Deus e até a próxima. Semana que vem estaremos aí com novos convidados. Até a próxima.